A história de Gustave Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel nasceu no dia 15 de dezembro de 1832, em Dijon, no interior da França, em uma família rica e com ascendência germânica. Seu pai era um oficial do exército casado com uma herdeira das indústrias madeireira e de mineração de carvão. Em 1852, ingressou na Escola Central de Artes e Ofícios de Paris para estudar química e obteve resultados excelentes. Depois de se formar em engenharia química, ele desenvolveu interesse pela metalurgia e, devido a conexões de sua mãe, teve oportunidade de trabalhar nesse campo, sendo contratado por Charles Neveu, um engenheiro que construía motores a vapor e fabricava materiais para ferrovias. A construção civil teve um grande crescimento nessa época devido aos avanços da metalurgia. Desde a graduação, seu interesse por um novo material chamado aço cresceu, e ficou maior ainda devido à notável resistência do material, que atendia perfeitamente às novas demandas da construção civil por prédios cada vez mais altos. Em 1857, Eiffel tornou-se chefe do escritório de pesquisa e design da Pauwels e Companhia. Seu primeiro grande projeto foi a construção da Ponte de Bordeaux, com mais de 500 metros, quando tinha apenas 25 anos. Desde então, foi responsável pelo projeto de várias outras pontes no sudoeste do país. Eiffel finalmente se estabeleceu a oeste de Paris, no final de 1866. Em 1867, fundou sua própria empresa e iniciou vários projetos de construção, o que aumentou sua reputação na França e no mundo. Nas décadas de 1870 e 1880, a empresa Eiffel atingiu seu auge. As obras de construção foram cada vez mais complexas. Uma delas foi a Estátua da Liberdade em Nova York, cuja estrutura que suporta o peso da famosa escultura foi inteiramente desenhada por Gustave Eiffel. Ele trabalhou para várias empresas ferroviárias, não apenas na França, mas em todo o mundo. Colaborou com Théophile Seyrig para a construção do viaduto Commentry-Ganat. E a partir de 1872 começaram a surgir propostas de outros países. São exemplos a Estação Ferroviária de Budapeste, na Hungria, e a arrojada Ponte Maria Pia, sobre o Rio Douro, em Porto, Portugal, que lhe conferiram uma reputação internacional na construção metálica. Antes disso, a única experiência com aço como estrutura principal de um grande edifício era a Ponte Thomas Paine, no final do século XVIII. Além dessas importantes obras que garantiram grandemente a publicidade da empresa, Eiffel construiu também as estruturas metálicas de muitos edifícios: a Sinagoga da Rua das Tournelles, em Paris, a loja Le Bon Marché e a sede do Crédit Lyonnais, em Paris. Enquanto desenvolvia projetos de estrutura metálica em outros países, concebeu o Farol de Salinópolis, no Pará, aqui no Brasil. Com 50 metros de altura, composto por um tubo central e com escoras laterais. Outro engenheiro francês esteve envolvido na construção do farol. Da mesma forma, projetou o Farol de São Tomé, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 29 de julho de 1882, em homenagem ao aniversário da Princesa Isabel. Associado à obra de Gustave Eiffel, encontramos o que se tornou o símbolo da França, a Torre Eiffel. Apesar das intensas críticas, o sucesso foi imediato e a torre sobreviveu, embora originalmente foi planejada para ser destruída 20 anos após a sua construção. Ele foi conhecido principalmente como engenheiro, mas pouco se fala sobre o seu espírito científico, embora esteja presente em seus trabalhos de engenharia. Por exemplo, em 1909 ele construiu um túnel de vento no campo de Marte, que em 1911 foi movido para um laboratório de pesquisa. A Torre Eiffel. Sua carreira atingiu o auge quando construiu sua obra mais famosa, a Torre de 300 metros que leva seu nome. Como símbolo nacional, inicialmente não se esperava que a torre ficasse montada por muito tempo. Por ocasião do centenário da Revolução Francesa,
foi organizado um grande concurso com o tema Possibilidades de erguer uma torre sobre o campo de Marte, base quadrada, 125 metros de largura e 300 metros de altura. Dos 107 projetos apresentados, o vencedor foi o projeto de Gustave Eiffel. O projeto provocou inúmeras críticas na época, como a carta protesto dos artistas contra a Torre do Sr. Eiffel, apontando que as torres representavam uma ameaça à estética da cidade. Achavam que era inadequado erguer uma torre no centro de Paris porque contrastava muito com a elegância e a beleza refinada da cidade. Verlaine, por exemplo, chamou a Torre Eiffel de um esqueleto para descrever a aparência sem graça do monumento, uma torre gigantesca que mancharia a cidade. Apesar dos protestos, a construção seguiu e a torre foi erguida. A obra durou 2 anos e foi realizada em 3 fases. A construção do primeiro andar, concluída no dia 1º de abril de 1888, a construção do segundo andar, concluída em 14 de agosto de 1888, e finalmente, no dia 31 de março de 1889, o topo da torre foi montado. O monumento foi concluído. E Eiffel subiu os 1.710 degraus da torre, que hoje tem 312 metros de altura, para colocar a bandeira francesa no topo. Para garantir a imortalidade da obra, utilizou-se de fins científicos, telegrafia sem fio e experimentos do general Ferrier em 1902. A torre foi oferecida ao ministro da Guerra em 1903, e em 1934 a Torre Eiffel foi usada como antena para a primeira transmissão de televisão do mundo. Na inauguração, pesava mais de 7.000 toneladas, e estima-se que hoje ultrapasse as 10.000 toneladas. Em 2009, o monumento sofreu alguns retoques estéticos, além da reforma da plataforma panorâmica do último andar, que ampliou a área disponível ao público de 280 metros para 580 metros quadrados. Quase 7 milhões de pessoas visitam a Torre Eiffel todos os anos, enquanto o Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas por ano. Depois de se aposentar como engenheiro, Eiffel decidiu trabalhar no desenvolvimento de um atlas meteorológico e depois realizou testes no desenvolvimento do campo da aerodinâmica. Eiffel se foi no dia 28 de dezembro de 1923, em Paris. Ele foi sepultado no cemitério Levallois-Perret, deixando-nos uma obra extensa, importante e uma vida repleta de sucesso e trabalhos de qualidade, que perduram até os dias de hoje. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade e veja essas sugestões de vídeo para você. Até mais!